Bom dia, galerinha do terceiro ano. Vamos lá ter mais uma revisão, né? Então a gente está trabalhando, esse na verdade é o último tópico que a gente vai estar trabalhando sobre clima. Na próxima aula a gente já vai trabalhar com o tema 10, que é sobre formações vegetais, tá? Então aqui a gente encerra esse ciclo falando sobre tipos de clima, certo? Então a gente já estudou o que é clima, suas características, o que influencia os elementos do clima, tudo mais na aula passada. E aqui a gente vai estar vendo especificamente alguns tipos de clima, tá? Então vamos lá. Iniciando aqui, né, o que é que a gente entende por clima? O que é clima, certo? Clima é a condição duradoura, né, que se encontram e ocorrem fenômenos na atmosfera. Para vocês terem uma ideia, para que um clima de uma determinada região, lugar, mude, isso tem que levar aí mais ou menos 30 anos, certo? O tipo de clima, o clima é diferente do tempo. Por quê? Né? Eu já expliquei isso aí para vocês, essa diferença entre tempo e clima. Porque tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Ele muda, ele varia bastante. Tá? Então, enfim, de manhã pode estar chovendo, à tarde pode estar fazendo sol. E isso pode mudar, enfim, em uma hora, meia hora. Isso é o tempo, certo? Ele é instável, né? E muda constantemente. Já o clima não. O clima é algo duradouro, certo? E aí a gente vai ter vários tipos de clima, né? Isso vai depender da localização geográfica, vai depender da forma do relevo, certo? De uma série de fatores que a gente já viu sobre isso. Então, rapidamente aqui, quais são os elementos, né? Alguns dos elementos do clima. Nós temos justamente temperatura, precipitação e pressão atmosférica, certo? Então aqui, ó, só para a gente ter uma ideia dessas zonas térmicas da Terra, por que é que a gente precisa saber disso? Porque isso aqui é fundamental, influencia diretamente nas condições climáticas de cada lugar, tá? Então, nunca se esqueçam disso, que aqui nós temos, né, em 0 grau, a linha do Equador, e essa linha do Equador, né, nós temos aqui nela a zona intertropical, e nessa área que está em laranja, que é a área da linha do Equador, nós vamos ter climas mais quentes, porque aqui a gente vai ter uma interferência maior da irradiação solar devido à posição da superfície terrestre em relação ao Sol, certo? Bom, aqui os tipos de climas. Ó, nós temos vários tipos de climas distribuídos em várias áreas do mundo. Tropical, né? Semiárido, mediterrâneo, úmido continental, tundra, certo? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia, né, dessa espacialização. Estou mostrando esse mapa só para a gente ter uma compreensão assim bem geral, certo? Mas, passando aqui, ó, o clima tropical, né, que está em boa parte do Brasil, caracteriza-se pelos predomínio das temperaturas elevadas. Então, por exemplo, nós moramos em uma cidade, né, de clima tropical. Então, veja que está em um ambiente que é tropical, né? Então, vejam que nós temos temperaturas bem elevadas, né? A alternância entre estações secas e estações chuvosas, como o inverno e o verão, certo? E aqui nós vamos ter 3 tipos principais, né, desses clima tropical. Eles se subdividem em 3 tipos principais, que é o tropical continental, tropical de altitude e o tropical de monções, certo? Aí nós só temos algumas fotografias para vocês observarem, né? Associarem. Aqui nós temos um ambiente costeiro, aqui um ambiente de mata, né? Só tendo uma ideia aí das vegetações e das características das paisagens que se desenvolvem nesses climas tropicais, certo? Então, o clima tropical continental, ele possui 2 estações bem definidas, tá? Ocorre no Brasil Central e em algumas partes da África. O tropical de altitude, né? Eles vão ter temperaturas médias menos elevadas, né? Devido à altitude, ou seja, são áreas mais altas, e essas áreas mais altas a temperatura é menor. Então, vejam que a altitude influencia diretamente nesse clima, certo? Vejam, que ocorre nas áreas de relevo elevado na faixa intertropical, tá? Tropical de monções, né? Caracteriza-se pelas chuvas elevadas torrenciais no verão,
causada pelas maçãs oceânicas, né? Em inverno seco, tá? Isso acontece mais no sudeste asiático, não é algo específico do Brasil. E o clima semiárido, qual é a característica dele, né? Então, vejam que é um clima que pega boa parte da nossa região nordeste, né? E eu imagino que vocês conheçam o interior, não sei se já foram, como é. Mas se vocês forem para lá, vocês vão perceber que a vegetação ela é diferente, ela não se desenvolve tanto, né? Ela tem a característica de ser mais espinhosa, a característica de ser mais seca. Então isso está relacionado diretamente ao tipo de clima, né? Que aí você vai ter uma área que não chove tanto, né? As chuvas são bem irregulares, assim, às vezes acontece de chover em um dia, o normal para 3 meses, certo? As temperaturas elas vão ser mais elevadas, tá? Então, ó, as chuvas são escassas e mal distribuídas, né? Bom, então eu estou falando mais do semiárido brasileiro porque é algo mais próximo da gente, né? E aqui o mapa dá para vocês terem uma ideia dessa espacialização. E esse material também vocês podem estar explorando bastante, né? Então nós temos aqui o clima litorâneo úmido. Vejam que esse clima litorâneo úmido pega toda essa parte do litoral brasileiro, incluindo João Pessoa, né? Nós estamos aqui em uma área litorânea, uma cidade de praia. Bom, vendo aqui ó, um próprio mapa, veja que a região, o Brasil como um todo, ele tem diferentes tipos de clima. Ó. Então a gente vai ter o litorâneo úmido, todo esse na parte do litoral. O tropical semiárido, mais no interior aqui do Nordeste. Na região sul a gente tem aí o subtropical úmido. Já mais pegando essa região centro-oeste aqui, a gente tem o tropical continental. E a parte aí mais ao norte, pegando a Amazônia, a gente tem esse equatorial tropical, certo? Então a gente tem aqui um clima que é quente e ao mesmo tempo é úmido, certo? Quando a gente fala de úmido, a gente está falando da presença de gotas de água no ar, né? Então isso é devido à influência do oceano, certo? As chuvas elas acabam ocorrendo com bastante intensidade e são bem distribuídas durante o ano, né? Principalmente nos meses de dezembro a maio. Então aqui só para a gente ter uma ideia, né, de algumas paisagens e de alguns locais que têm influência desse clima litorâneo úmido. Então eu trouxe para vocês aí algumas cidades, algumas capitais do Nordeste brasileiro. Então a gente tem aí o Bessa, João Pessoa. Então nós temos Boa Viagem, Recife, Fortaleza, né? Então são áreas litorâneas, são cidades litorâneas que são influenciadas por esse clima litorâneo úmido, né? Que tem aí um inverno chuvoso, um verão, na verdade, chuvoso e um inverno com poucas chuvas, né? E é um clima úmido e quente, tá? E essa umidade, a influência dela é através aí do mar, tá certo, gente? Então é isso, a gente fecha esse ciclo falando um pouco de clima, né? E a partir das próximas aulas a gente vai começar a focar agora falando sobre vegetação, certo? Que é um tema que se complementa bastante, tá? Então fiquem atentos às atividades, qualquer dúvida vocês podem comentar, certo? E é isso, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima, tá? Sim, só lembrando que nós estamos trabalhando com o tema 9, tá? Com esse tema 9 a gente encerra aí tudo que foi falado sobre clima.